Salve, salve, Brasil! Eu escolhi esse cenário para iniciar a gravação do vídeo em homenagem a todos os brasileiros que eu ouvi ao longo dos anos detonando o Brasil e endeusando os Estados Unidos. Aqui, meio provincianamente, ali atrás, ó, nós temos uma réplica da Estátua da Liberdade na frente de um centro comercial da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. E aí eu lembro do meu tio, que sempre dizia: aquilo lá que é país, lá em cima, para onde um colega de trabalho meu viajava de vez em quando conseguia dinheiro, nas férias, ele ia para lá e voltava dizendo que o sonho dele era morar nos Estados Unidos. Não sei se os dois mudaram de ideia, de opinião, a partir de tudo que tem acontecido nos Estados Unidos nos últimos 2 anos. Enfim, vamos direto ao ponto. Antes de apresentar alguns indicadores sociais e econômicos bastante reveladores, eu vou trazer aqui dois quesitos, duas conjunturas nas quais os Estados Unidos, país das armas, dos senhores da guerra, são imbatíveis, tragicamente imbatíveis, sem comparação, ambos relacionados à violência. Um deles diz respeito a ataques e tiroteios em escolas e universidades dos Estados Unidos. O levantamento do jornal Washington Post indicou o seguinte, que de 1999 a 2018, ou seja, em menos de 2 décadas, foram 428 casos, 428 ataques e tiroteios em instituições de ensino norte-americanas, com alunos, professores, funcionários mortos, traumas para a vida inteira. E o levantamento do jornal apontou também que no início da pandemia houve uma redução drástica no número de casos. Mas logo em seguida, em 2022, foi registrado o maior número de casos dessa série histórica no período de 12 meses. Em 2022 foram 46 casos. E tem um detalhe que não dá para esquecer, igualmente trágico, porque essa é apenas uma das modalidades, digamos assim, de ataques e tiroteios em lugares públicos nos Estados Unidos, né? Tivemos atiradores agindo em festival de música, cinema, lanchonete, locais religiosos. Só no festival de música foram dezenas de mortos, centenas de feridos. Enfim, alguém comentou que é um produto de exportação dos Estados Unidos influenciando outros países. E tem mais. Um estudo minucioso realizado pela Universidade de Michigan apontou que desde 1900 os Estados Unidos tiveram mais de 3.600 serial killers, assassinos em série. Isso só os casos documentados oficialmente, porque segundo os pesquisadores, o número provavelmente foi maior ou muito maior do que esse até, né? E na comparação com dados oficiais de todos os outros países do mundo, os Estados Unidos representam 70% do total de casos registrados, documentados oficialmente nos últimos 125 anos. Ou seja, 70% dos casos nos Estados Unidos e 30% aproximadamente no restante do planeta. Na esfera social, em sua relação mais direta com o contexto econômico, o próprio governo norte-americano admite que o país tem hoje aproximadamente 40 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha oficial de pobreza. E a rede inglesa BBC pergunta e tenta responder por que os Estados Unidos possuem os piores índices de pobreza entre os países desenvolvidos. Questões que estudiosos, autônomos e pesquisadores de instituições diversas norte-americanas procuram responder também e apontando um provável agravamento dessa conjuntura toda social nos próximos anos, assim como o contexto de violência no país. E com relação aos Estados Unidos, o que eu tenho visto com frequência, bastante tempo já, são manifestações de economistas, inclusive ganhadores do Prêmio Nobel, cientistas políticos, filósofos, escritores, artistas, intelectuais, todos inconformados
com o fato de viverem no dito e autoproclamado país mais rico do mundo e terem em seu território dezenas de milhões de pessoas, seres humanos, vivendo de forma precaríssima, a miséria, muitas vezes, acampados, famílias inteiras acampadas em grandes avenidas de cidades norte-americanas, ou então em bosques que ficam gelados no inverno. E junto com essas manifestações, indignação, denúncias relativas à insuficiência das redes e dos programas de assistência social num país apontado como sendo tão rico, né, que seria algo injustificável. Também tenho visto, já desde as últimas décadas do século passado, polêmicas e críticas relativas ao sistema de saúde norte-americano. Seria elitista. Em contrapartida, aqui, mesmo com todas as nossas imperfeições, recentemente tivemos casos de turistas norte-americanos, inclusive, além de outros países, né, muito surpresos e até emocionados, porque tiveram que contar com atendimento, socorro, até internação, e ficaram muito preocupados com o tamanho da conta que teriam que pagar. E aí descobriram que tudo havia sido de graça, porque é assim que funciona no Brasil. Inclusive o Bill Gates, fundador da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo ainda, né, ele publicou um artigo no fim de 2023, intitulado Lições de Salvamento de Vidas no Brasil, em que ele elogia fervorosamente o nosso sistema único de saúde e diz que outros países, outros governos deveriam aprender, estudar, aprender e imitar. Eu estou agora aqui no centro do Rio de Janeiro, tendo ao fundo ali o prédio onde funciona o consulado dos Estados Unidos no Rio. Eu gostaria de dizer que, embora no título do vídeo eu tenha falado em comparações, né, comparar os dois países, eu acho que não é por aí, né? O Brasil tem muitos problemas, muitos mesmo, né? E tem muitas coisas boas, tem muito potencial para ser desenvolvido aqui. E os Estados Unidos têm muitos problemas, alguns deles graves, urgentes para serem resolvidos, né? Então, eu acho que é uma bobagem, um equívoco mesmo, né? Brasileiros que ficam jogando no lixo o Brasil e enchendo a bola dos nossos irmãos do Norte. Até porque não vamos esquecer que os Estados Unidos possuem a maior população carcerária do mundo, a maior quantidade de habitantes atrás das grades, tanto em números absolutos quanto em relação ao percentual da população encarcerada. Em números absolutos, está à frente da China e do Brasil. O Brasil está mal na fita também, em terceiro lugar, mas no topo do pódio, Estados Unidos, mais uma vez, liderando um triste ranking no âmbito social e também relativo à violência, né? E na área econômica, mais um pódio para os Estados Unidos, que detém hoje a maior dívida pública do mundo, tá? Em torno de 36 trilhões de dólares no fim de agosto de 2025, equivalente a aproximadamente 200 trilhões de reais, números que geram desconforto e grandes preocupações internas lá, né? Inclusive em relação a medidas que vêm sendo adotadas pelo atual governo, que estão sendo muito, muito questionadas, apontando que a dívida pode crescer mais ainda, é o que faz com que a confiança de investidores também seja afetada, né, em relação à economia norte-americana.
Quanto a mim, os números que mais incomodam são relativos a intervenções militares dos Estados Unidos, algo que incomoda também a norte-americanos, como pesquisadores, estudiosos de diferentes universidades que têm interesse nesse tema e que a gente pesquisando na internet parece que há um consenso de que foram aproximadamente 400 intervenções nos mais diferentes países, desde a independência dos Estados Unidos, e metade dessas intervenções ocorreu de 1950 para cá, né? Além das intervenções militares, mais de 80 intervenções em processos eleitorais, mundo afora também. E em ambos os casos, essas intervenções, muitas e muitas vezes, acabaram gerando grandes prejuízos, danos irreparáveis para países que podiam não ter uma conjuntura perfeita, mas que estavam buscando uma autonomia, uma estabilidade, países com governos eleitos democraticamente e que, a partir do dedo norte-americano, da mão, do braço, do pé, acabaram mergulhados em crises, convulsões sociais, golpes, ditaduras. Nas buscas que eu fiz na internet sobre esses temas todos apresentados aqui, eu encontrei o trecho de um trabalho de uma pesquisadora norte-americana em que ela apresenta uma espécie de conclusão sobre essa questão específica, sobre as intervenções norte-americanas. Elas não são mais feitas para resolver conflitos, mas abertamente para controlar territórios. Apesar da crise interna, os Estados Unidos continuam investindo bilhões de dólares para alimentar o metabolismo da guerra que o sustentou como império até agora. Uau! E para encerrar nossas andanças de hoje pelo Rio de Janeiro, chegando de volta aqui, a pracinha que fica em frente ao consulado dos Estados Unidos, mostrar que na praça nós temos um monumento de porte avantajado, é a Estátua à Amizade. Foi um presente do governo norte-americano para o governo brasileiro no início do século passado, por ocasião das comemorações do centenário da independência brasileira. Está ali o prédio do consulado, aqui a estátua, a amizade, fim de tarde, no céu azul, fazendo frio no inverno do Rio de Janeiro, e aqui algo que simboliza o momento difícil das relações Brasil-Estados Unidos, ou, diante das circunstâncias, Estados Unidos e Brasil, né? E aqui os efeitos do tempo, do vandalismo, e vamos ver como tudo se encaminha para que essa amizade, digamos assim, possa se recompor e as relações sejam as mais democráticas possíveis, respeitando a autonomia, cada um respeitando a autonomia e a liberdade do outro. Opa! Cheguei em casa e gostaria de acrescentar apenas o seguinte, que apesar de tudo que foi dito aqui, das inevitáveis antipatias, indignações com relação a certas condutas dos Estados Unidos, governantes, do sistema, não da população norte-americana, antipatias e indignações que causam prejuízo a tantos países, com as intervenções, etc., eu continuo tendo muito apreço pelos Estados Unidos quanto ao que existe de bom, de muito bom lá, e particularmente as pessoas, os cidadãos norte-americanos que estão em sintonia com as transformações planetárias, com a possibilidade de construção de um mundo muito melhor e que militam nesta causa. Tenho muito apreço
por parte expressiva da cultura norte-americana, música em particular, assim como eu amo a música popular brasileira, eu gosto muito de muita coisa da música norte-americana, assim como da literatura, em especial voltada para as energias, para as ciências espirituais e também até mesmo cinema com roteiristas. Tem muita coisa ruim, nefasta, destrutiva, né? Mas tem roteiristas assim fora do padrão de qualidade, um nível de excelência quanto à lucidez, sensibilidade, muito, muito especial tudo isso. E a diversidade, a vira-latice norte-americana que tem muita proximidade com a nossa brasileira aqui, né? Viva a diversidade, as diferenças que enriquecem, né, a nossa vida, a nossa sociedade. E um ponto em especial para encerrar aqui, né, determinado pensador, não registrei o nome, mas eu li certa vez, ele disse que os Estados Unidos já teriam atingido um patamar de desenvolvimento que parecia difícil ir além desse ponto, embora não fosse de todo descartado isso, né? Mas que o Brasil, por ser ainda um jovem, digamos assim, tem muito a ser desenvolvido, explorado, né? Amplificado, realizado, e eu acredito demais nessa possibilidade e depende de cada um de nós. Eu acredito tanto aqui quanto lá, desejo muito que todos os países possam superar as suas problemáticas, né, encontrando solucionáticas, como disse certa vez um jogador de futebol brasileiro, e que a gente possa celebrar a superação, a conquista de melhores padrões sociais, econômicos, humanos, coletivos, planetários, para o Brasil, para os Estados Unidos, para todos os países. Que assim seja. Melhores dias. E muito obrigado por terem acompanhado esta pequena saga deste vídeo aqui. Muito obrigado mesmo. Um abraço fraterno e até a próxima. Valeu. Grande abraço.